E eu, e eu queria, então, continuar esta história de João Batista, mostrando de uma forma clara a justificação pela fé. Então, João, todos nós sabemos que ele se doou de tal maneira que João ele enfrentou a prisão. Eu não vou entrar nos detalhes, porque eu tenho certeza que todos conhecem por que João foi parar na prisão. Na verdade, ele foi ali, ele falou as verdades, né, com Herodíades. E então, quando ela teve a oportunidade, quando Salomé dançou e o rei disse que ela podia pedir o que ela quisesse, a mãe, então, usa aquela filha para pedir a cabeça de João Batista. E ele estava na prisão e trouxeram a cabeça dele numa bandeja. Mas até esse fato chegar, João estava na prisão. E quando ele estava na prisão, eu queria ler para vocês Filipenses 1, verso 29. Porque foi-vos concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente crerdes nele. Porque a justificação pela fé é crer. Então, quando nós cremos, quando nós temos fé, é imputada a justiça de Cristo em nós. Mas aqui em Filipenses, Paulo entendeu além. Eu amo o apóstolo Paulo. Para mim, a parte da Bíblia que eu mais amo é Paulo e João. Os escritos do apóstolo Paulo são muito profundos. E o escrito de João, entender o escrito de João, é como tirar as escamas dos nossos olhos. E é tremendo entender João. E João, ele escreveu para os nossos dias, ele escreveu para os cristãos. Ele escreveu para aqueles que não teriam a oportunidade de ver Cristo. Então, João, ele tem uma linguagem extraordinária. João, ele tem ele separa o livro. Um dia eu posso fazer um sermão assim, aprofundando sobre o livro de João. Como que João, ele realmente foi totalmente guiado por Deus. E eu amo João, eu amo 1 João e eu amo Apocalipse, que é a maior revelação. Mas o apóstolo Paulo, ele entende e ele explana algo que é muito significativo. Então aqui, Paulo entendeu. Ele não só creu, mas ele padeceu por Cristo. E Paulo foi quem escreveu, olha, você pode dar seu corpo para ser queimado. Ontem nós mencionamos isso. Mas se não tiver amor, de nada vale. Então, agora, aqui em Filipenses, ele diz assim, porque padecer por Cristo é uma honra. Os mártires. É impressionante, porque vai se completar um número. E é um grupo especial. Os discípulos vão fazer parte desse grupo especial. Os 144.000 é um grupo especial, mas o grupo dos mártires também é um grupo especial. E João Batista, ele foi um mártir. Ele padeceu por Cristo. Então, João Batista foi o primeiro a anunciar o reino de Cristo. Alguns detalhes. Foi também o primeiro a sofrer. Porque, se você notar, nenhum outro havia sofrido por Cristo. João Batista foi o primeiro.
Ele é a primícia. As paredes de uma cela na prisão separava agora da sua liberdade. Ao passar semanas após semana sem ter uma mudança ali na sua condição e ele preso. Então a dúvida fora sutilmente apoderando dele. Seus discípulos não abandonaram, mas indagavam. Por que esse novo mestre? Porque o Messias não fazia nada para que ele fosse solto. Então, eles não abandonaram João, mas eles iam ali trazer dúvida ao coração de João. Nós precisamos ter muito cuidado com as nossas falas. Lembra dos amigos de Jó? Por que Deus se irou tanto contra os amigos de Jó? Então, nós precisamos entender o que nós trazemos para as pessoas. Então, com os discípulos do Salvador, João Batista não compreendia a natureza do reino de Cristo. Ninguém compreendia. Cristo, ele recebia revelação diária. Cristo, ele tinha essa intimidade com o Pai. Cristo também nos revela hoje. Eu não sei. Muitas coisas estão reveladas no Apocalipse, mas eu não sei o que me espera amanhã. Eu não sei. Meu sonho é fazer parte dos 144 mil, mas eu não sei se eu vou fazer. Isso vai ser me revelado quando estiver próximo. E assim, era o reino de Cristo, eles não sabiam. Esperava que Jesus tomasse o trono de Davi. Era isso que o povo esperava. Era isso que os discípulos esperavam. E eu imagino que até João era isso que João esperava. Mas quando foi passando o tempo e o Salvador não reclamava nenhuma autoridade real, João ficou turbado e perplexo. Havia horas e ele, assim, os cochichos, prestem atenção nesse detalhe, os cochichos dos demônios lhe turbavam o espírito. A sombra de um terrível temor se apoderava dele. Sabe, ele ficava ali esperando. E todos esperavam. Eles esperaram longamente por um libertador. Mas ainda, será que ele não tinha aparecido? E João começou a ter dúvidas sobre o Messias. Mas João Batista não abandonou sua fé em Cristo. Mas ele então decidiu enviar mensageiros a indagar a Jesus. E isso confiou a 2 de seus discípulos. Os discípulos foram ter com Jesus, levando então a mensagem de João. És tu aquele que haveria de vir? Ou teremos que esperar outro? Isso está em Mateus 11, verso 3. O Salvador não respondeu imediatamente à pergunta dos discípulos. Então, eles ficaram por ali, admirados de seu silêncio. Os enfermos e aflitos iam ter com ele para ser curados. Ao mesmo tempo que eles curavam as doenças, ensinava o povo. Assim passou o dia inteiro. Então, eles chegaram ali pela manhã, fizeram uma pergunta para Jesus. Jesus não respondeu
imediatamente para ele. Jesus deu o exemplo. Jesus mostrou em atitudes o dia inteiro para aqueles dois. E quando passou o dia, os discípulos de João, vendo e ouvindo tudo, por fim Jesus chamou para si, pediu-lhes que fosse e dissesse a João o que haviam testemunhado. Nós somos testemunhas. A prova da sua divindade mostrava-se na adaptação da mesma, quando as necessidades da humanidade foram supridas. Os discípulos levaram a mensagem e foi o suficiente. As obras de Cristo não somente manifestavam que ele era o Messias, mas mostravam a maneira porque seu reino havia estabelecido. Compreendendo a mais clara. E agora eles compreendiam a natureza da missão de Cristo. João entregou-se a Deus para a vida e para a morte. Então, quando João ele tem certeza, porque os discípulos testemunharam, quando os discípulos chegam e testemunham e falam para João, aqueles cochichos dos demônios, João põe um fim, e João toma uma decisão de entregar sua vida para viver para Cristo ou para morrer por Cristo. O lema de João foi: antes morrer do que pecar. Eu pecar contra o Mestre, contra o Messias. As dúvidas, os descontentamentos pelo Messias não ter feito nada. Nós vamos chegar nesse ponto. Mas João agora toma uma decisão. E João agora ele fica ali naquela prisão firme. Então, sabe, ali João ele tomou essa decisão porque ele amava a causa. Sabe, Mateus 10, 28 diz: não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Antes, aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Para muitos, um profundo mistério envolvia a sorte de João. Indagavam por que teria que ser deixado a definhar e a perecer na prisão. O mistério dessa escura providência, numa visão humana, não pode penetrar. Não poderá, no entanto, nunca abalar nossa confiança. E foi isso que João, quando ele tomou a decisão de entregar sua vida para viver ou para morrer. Agora, João, ele não deixava mais abalar a confiança dele em Deus. Então, quando nós lembramos de que João, nada foi feito do que participar dos sofrimentos de Cristo. Porque João participou dos sofrimentos de Cristo. E se a gente vai lá em Filipenses, porque somente não foi concedida a graça, porque a justificação pela fé, o altar de incenso ali tem a mensagem da graça, do amor e da misericórdia. Mas é uma graça padecer por Cristo. É um privilégio padecer por Cristo. Então, Jesus, prestem atenção, ele não se interpôs para livrar o seu servo. Ele sabia que João haveria de suportar a prova. E João haveria de suportar a prova, meus irmãos, de boa vontade.
teria o Salvador ido ter com João para, com sua presença. E sabe o que ia acontecer? As sombras daquele cárcere iriam se transformar em luz. Mas não deveria Jesus colocar nas mãos do inimigo e pôr em perigo sua própria missão. Jesus, ele não vai ter com João. Jesus queria salvar João Batista. Mas Jesus era guiado pelo Espírito Santo. Era o Espírito quem conduzia a vida de Jesus, que dizia a Jesus tudo o que ele teria que fazer. E se Jesus fosse ter com João, ele iria colocar a sua missão em perigo. Com prazer teria ido Jesus a seu fiel servo, mas por amor de milhares que haveriam em anos posteriores passar pela prisão para a morte, João deveria beber o cálice do martírio. Ao haverem os seguidores de Jesus de definhar em celas solitárias, quantos não passaram pelo que João passaram? Mas João é que dava esperança para todos os mártires. É muito profundo. A palavra de Deus, ela é muito profunda. Sabe? Quantos iriam perecer em celas? Quantos iriam perecer pela espada, pela tortura, pela fogueira? Quantos aparentemente abandonados por Deus e pelo homem? Que esteio eles teriam no coração. Mas eles tinham o exemplo de João Batista, que padeceu por amor a Cristo, cuja fidelidade com o próprio Cristo dera testemunho e passara por idêntica experiência. Sabe, João não teve o privilégio, meus irmãos. João não teve o privilégio de ver o ministério de Jesus. João foi convidado a padecer. Foi permitido a Satanás abreviar a vida terrena do mensageiro de Deus. Mas aquela vida que está escondida com Cristo. Irani, você pode ler Colossenses 3, verso 3? O destruidor não poderia atingir. Então, Irani, você poderia ler para a gente, querida? Colossenses 3, versículo 3, né? Isso. Sim, diz assim a palavra de Deus. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Uau! Isso é extraordinário! João morreu, mas a vida dele estava oculta em Cristo. A morte em si mesma apenas o colocara para sempre além do poder da tentação. Só foi isso que aconteceu. Mas João era uma testemunha viva. Deus nunca dirige seus filhos de maneira diversa, porque eles próprios haveriam de preferir ser guiados. Se pudesse ver o fim desde o princípio, a glória do desígnio de que estão realizando como colaboradores seus. Nem Enoque, que foi trasladado ao céu, nem Elias, que ascendeu num carro de fogo, foi maior ou mais honrado do que João Batista. E João Batista, ele pereceu sozinho na prisão. Enoque, Jesus disse, tenho saudade, vem filho, hoje você não vai mais ter com o povo. Elias
sobe num carro de fogo, joga sua capa para Eliseu. Mas João, sozinho em uma cela, ele padece por amor a Cristo. E isso é uma graça. Talvez você nunca tenha pensado que morrer por Cristo é uma graça. Às vezes a gente até tem a palavra, né? É um privilégio morrer por Cristo. Mas é além, é uma graça. João, ele foi sozinho naquela prisão até a morte. A vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer, como também padecer por ele. É o que Paulo nos fala. E Paulo também padeceu. E todos os dons que o céu pode conceder aos homens, a participação com Cristo em seus sofrimentos. E o mais importante depósito é a mais elevada honra. Então, padecer com Cristo nos seus sofrimentos é a mais elevada honra. E João, isso está no Desejado de Todas as Nações, na página 223 a 225. E quando eu li isso, meu corpo tremeu. Eu disse, Pai, racionalmente, eis-me aqui, para a vida ou para a morte. Eis-me aqui. Assim como imagina a sua alma, assim ela é. Provérbios diz isso. E eu me imagino muito, eu quero muito, eu desejo muito fazer parte dos 144.000. Muito. Esse é um anseio do meu coração. Porque fazer parte dos 144.000, e eu não quero fazer parte dos 144.000, porque muitos falam assim, não, é um privilégio. Se você entender a mensagem dos 144.000, os 144.000, nós somos servos. Ninguém ali vai ser um dos 144.000 porque é um privilégio. Não, mas porque entenderam a mensagem do serviço. Tiveram uma vida abnegada, entregaram a sua vida para Cristo, levaram a mensagem do terceiro anjo, colocaram a sua vida em perigo, falaram. Se você entender a mensagem dos 144.000, os 144.000 são servos. E eu anseio muito, muito, muito. E a serva do Senhor diz assim, esforçai-vos, esforçai-vos, esforçai-vos para fazer parte dos 144.000. Porque nós somos a última geração. E a última geração, a pior geração, a mais fraca, a mais miserável, a mais indigna, a mais imperfeita, é que tem este privilégio. É por isso que Paulo, João, eles vão dizer quem são eles. Quem são os últimos? Mas eu não quero fazer parte dos 144.000 por outra razão, a não ser conviver com Jesus todos os dias. Quando eu penso nessa mensagem, quando eu penso no privilégio, porque os outros, Isaías diz, vão ter um encontro com Jesus de um sábado a outro sábado.
Mas os 144.000 servirão o Cordeiro todo o tempo. Eles não morarão em casa. Eles morarão no templo. Os seus nomes vão estar escritos de ouro na coluna do templo. Os outros terão suas mansões. E eu queria muito estar com o meu Jesus todos os dias. Para mim seria um privilégio servi-lo todos os dias. Contemplar a face dele todos os dias. Nós não sabemos qual é a honra que os mártires eles receberão. Algo, quando você lê, diz que é uma classe especial. Mas eu falei para Cristo, Senhor, eu queria muito, 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 mas eis-me aqui para dar minha vida para o Senhor. E eu tomei já essa decisão com Cristo. Morrer por Ele. Padecer por Ele. E eu tenho certeza que será a graça. E é uma honra participarmos do sofrimento de Cristo. Eu não sei se você já pensou nisso e já tomou essa decisão. Mas João tomou. João padeceu. Na verdade, lá em João 10:41, diz que João, ele não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse, deste era verdade. E muitos ali creram. No anúncio feito a Zacarias, antes do nascimento de João, o anjo declarara: será grande diante do Senhor. Lucas fala isso, que a face da maneira de avaliar o céu. Qual que é a maneira que você tem de avaliar o céu? Qual é a grandeza que há no céu? Eu queria que você pensasse nisso. Sabe, João, ele não tinha uma linhagem real. Ele não tinha dons intelectuais. Mas o valor moral que João tinha era estimado por Deus. Amor e pureza. Isso apreciava. João era grande aos olhos do Senhor, quando em presença dos emissários do Sinédrio, diante do povo e perante os seus próprios discípulos, se absteve de buscar a honra para si, mas encaminhou todos para Jesus, como prometido. Sua desinteressada alegria no ministério de Cristo apresentava o mais elevado tipo de nobreza já revelado por qualquer homem. Exceto a alegria que João encontrava em sua missão. Sua existência foi de dores. Raras vezes foram ouvidos sua voz, a não ser no deserto. O isolamento foi a sorte que lhe coube. E não lhe foi dado ver os frutos dos seus labores. João não teve o privilégio de estar com Cristo, como os discípulos estiveram, caminharam com Cristo. João não teve o privilégio de testemunhar a manifestação do poder divino que acompanhava a maior luz. João não teve. Não foi-lhe concedido ver os cegos no gozo da sua vista. Não lhe foi concedido
ver os enfermos sendo restabelecidos e mortos sendo ressuscitados. João não teve esse privilégio. Você já pensou nisso? João não teve. Quando ele diz assim, vai e diga, é esse ou temos que esperar outro? Os discípulos dele viram e vieram ter com ele, falar com ele. Porque foi depois do batismo de Jesus que Jesus ele começa seu ministério. Na cultura judaica, um homem não podia começar um ministério antes dos 30 anos. Essa é a idade que eles julgavam, né? Que fosse uma idade que já não está ali naquela juventude, mas já está numa idade mais equilibrada. E Jesus, então, ele começa seu ministério com 30 anos. Quando ele se batiza, ele vai para o deserto e depois do deserto ele começa seu ministério. Com as crianças, com os discípulos, escolhendo os discípulos. E João não teve esse privilégio. João não viu nenhum milagre de Jesus. Ele não contemplou a luz que irradiava a cada palavra de Cristo. Ele não viu o derramamento da glória sobre as promessas da profecia. O menor discípulo viu as poderosas obras de Cristo. Lhe ouviu as palavras. Nesse sentido, mais altamente privilegiado do que João Batista. Portanto, a palavra diz que nenhum foi maior do que ele. Não foi concedido a João Batista fazer cair fogo do céu ou ressuscitar mortos, como os discípulos fizeram. Como Elias fez, ou empurrar uma vara, como Moisés fez, em nome de Deus. Ele foi enviado para anunciar o advento do Salvador, chamar o povo a preparar-se para a segunda vinda. E tão fielmente ele cumpriu a missão ao recordar o povo tudo que ele ensinava. Tudo quanto João disse era verdade. Um testemunho assim, todo discípulo de Deus é chamado a dar para o Mestre. O desejar de todas as nações, página 219. Lá diz, um testemunho assim, todo discípulo de Cristo, todos que nascem no reino de Cristo, nascem como missionário. E o que nos é chamado é dar esse testemunho. Você tem testemunhado de Cristo? Você tem uma mensagem de graça, de amor, de misericórdia? Você se sente justificado por Cristo? E a justificação pela fé. Resumindo na vida de João, é não mais você viver, mas Cristo vive em você. É trocar sua vida pela vida de Cristo. E a vida de Cristo foi uma vida de sofrimento. Foi uma vida de muitas lutas. O nascimento de Cristo. Cristo nasce em um lar totalmente, achar a palavra correta, com opressão, com o próprio fato de Maria, ela ter sido gerada, né, concebida pelo Espírito Santo,
isso trouxe muitas dúvidas à família. Se nós estudarmos no profundo, eu até ouvi um sermão do pastor Rodrigo Silva aqui na Igreja Central de Belo Horizonte, onde ele fala sobre isso. Onde ele fala como era miserável a família de Cristo. E ele fala, e ele mostra, ele comprova, através da arqueologia, que Cristo ele não nasceu numa manjedoura porque a hospedaria estava cheia. A cidade de Belém, ela tinha muito poucos habitantes. Não tinha hotel ali. E as pessoas naquela época, elas não tinha instalagens nos grandes centros. E Belém era uma cidadezinha muito pequena. E o comum é que as famílias recebiam. E eles tinham um quarto de hóspede. E provavelmente esse quarto de hóspede da família de José, porque ele mostrou ali que eles ficaram ali por 2 anos. E eles saem dali quando vem o decreto de Herodes. Porque quando chega o decreto de Herodes, e quando eles saem dali, e eles não voltam para Nazaré, por conta dos falatórios. Maria, ela caiu no ditado popular, ela caiu na boca do povo. Então, ela não tinha como voltar para Nazaré. E eles ficam ali, naquela casa dessa família que recebeu 2 anos em Belém. E aí ele vai para o Egito. Quando ele passa do Egito, ele não tem mais como voltar para Belém. Porque agora aquela família que deu ali a estalagem, porque ele mostra como era a casa das famílias. Eles tinham compartimentos, eles tinham os animais, ficavam ali, como se fosse no quintal da casa. Eu tenho até a foto que eu printei lá do telão, mas não é essa a mensagem hoje. Um outro momento eu mostro para vocês. Então, ele mostra, ele comprova que quando eles iam para retornar, provavelmente aquela família, da família de José, que recebeu ali, diz, não, aqui não. As crianças foram mortas por causa desse menino aí. Não vem para cá, não. E eles não tiveram outra oportunidade, a não ser voltar para a casa deles, que era em Nazaré. E ele vai mostrando como os irmãos de Jesus o oprimiam. Como os irmãos de Jesus debochavam dele. Você não é o Cristo? Você não é o filho do Cristo? E em várias situações na Bíblia, a gente vê. Jesus teve um irmão por nome de Judas. Mostra os 4. Tiago, Judas. Por que Jesus, na morte dele, eles eram filhos de José? Por que Jesus, na morte dele, ele chama João, discípulo amado, e diz, eis aí a tua mãe. Ele não deixou Maria desamparada, porque ele sabia que os filhos de José não amavam Maria. Ele vai mostrando a vida de sofrimento de Jesus. Porque a gente foca no sofrimento de Jesus nos momentos finais da sua vida. Mas a vida de Jesus foi uma vida de rejeição. Ele foi rejeitado pelos familiares, pelos irmãos, pelas vizinhanças. Ele foi rejeitado pelos fariseus. Ele foi rejeitado por todos, a não ser aqueles por quem ele alcançou. Se você notar,
quando Jesus ele vem montado naquele jumentinho, quem é que estava naquele cortejo? O desejado de todas as nações diz. Quem abria aquele cortejo foram cegos que não podiam ver e agora eles podiam ver, eles podiam contemplar, eles podiam ver aquela cena, ver a luz, ver as cores, coisas que eles nunca antes podiam. E continuando naquele cortejo, ela diz que eram os coxos que não podiam andar e agora eles saltitavam e eles é quem corriam para buscar aqueles ramos, eles que tiravam os ramos para colocar ali para Jesus passar. Então, o desejado tu vai compartilhando, deixa eu me lembrar assim que a linha de frente, o desejado vai falando da linha de frente, né? Então, os cegos eram os que eram coxos, os mudos. Então, agora, eu fico pensando, né? Imagina a música com aqueles mudos, os que eram mudos, agora podia cantar a expressão, né, deles. Com certeza era um louvor diferente do que eu e você cantamos, que às vezes a gente canta sem nem vontade. Nós temos que louvar a Deus. Eles cantavam com a força, era um louvor sincero. Então, aí vinha então os cegos, os coxos, os mudos, e eles saltavam, eles que levantavam ali as bandeiras. Esse momento que Jesus foi glorificado, irmãos. Então, vinha ali naquele cortejo, ela descreve as viúvas, as órfãs que ele tinha abençoado, os leprosos, os que ele tinha ressuscitado. Esse era o cortejo de Cristo. Foi o momento que Jesus ele recebeu ali a honra de, né, porque um rei vinha montado num cavalo, ele vinha num jumentinho. Tirando essa parte, irmãos, Jesus teve uma vida de sofrimento. Ele soube o que era padecer. E o convite que Paulo faz é ter a honra, a glória de padecer com Cristo. E é essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Um exemplo claro de alguém que foi justificado por Cristo. Matou o seu eu, matou a cada pensamento que turbava, a cada cochicho dos demônios, matou o seu eu, tomou uma decisão de viver para Cristo, para morrer ou para viver. E esse é o exemplo claro na Bíblia. Claro que existem vários outros, mas esse é o exemplo claro que eu tenho como referência de alguém que não teve justiça própria, que foi justificado em Cristo, que entendeu e entregou a vida para morrer por Cristo. Deus abençoe a sua vida. Amém, amém. Que o Senhor nos fortaleça e que a mensagem que nós terminamos de ouvir, a mensagem que Deus mandou para nós, que fique guardado no nosso coração. Neste momento nós vamos fazer 2 orações. Cesiane, por favor, você faz uma. E aquele que sentiu o desejo, assim que a Cesiane terminar,
faça a segunda oração, para que nós, então, logo após as orações, nós daremos início às considerações. Nós vamos fazer 2 orações agora, neste momento, e, se possível, a terceira será cantada. Assim que a Cesiane terminar de orar, aquele que sentiu o desejo pode fazer a segunda oração. Oremos. Paizinho querido, louvado e exaltado seja o teu nome, Pai. Senhor, que extraordinário ver as atitudes de João, Senhor. Ver como ele foi fiel, como ele padeceu, como ele não teve nenhum privilégio, nenhuma honra. A voz dele era ouvida no deserto. Senhor, estou aqui de joelhos mais uma vez e quero declarar perante todo o universo. Eu tenho muitos irmãos que estão de joelhos, outras eu não sei a posição que elas estão. Mas eu digo, Senhor, eis-me aqui para morrer ou para viver. E que cada um, Senhor, todos que estão aqui nessa oração, nessa unidade, possa tomar essa decisão de viver ou de morrer para o Senhor. Pai, mas eu peço ao Senhor se possível, nos ajude a fazer parte dos 144 mil. Esse é o anseio do meu coração, Pai. Somos pecadores, indignos e merecedores. Mas queremos, Senhor, sermos servos teus, ver a tua face todos os dias. É um privilégio. Sabemos que iremos passar por grandes lutas, porque o servo não é maior do que o seu Senhor. Enfrentaremos tribunais, fariseus, enfrentaremos poder civil, poder religioso, mas nos ajude, Senhor, a sermos fortes. Toma as nossas vidas, Pai, para ser mártir ou para fazer parte dos 144 mil. Eu entrego a minha vida e entrego a vida dos meus irmãos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Senhor, nosso Deus, obrigado, Pai querido, por mais essa mensagem de advertência que o Senhor nos deu nessa manhã. Obrigado, Senhor Jesus, por estar a cada manhã nos ajudando a entender qual é o nosso propósito aqui na Terra, meu Pai. O porquê o Senhor nos chamou, nos escolheu, e também o porquê o Senhor nos chama de raça eleita, sacerdotes reais. Que o Senhor nos ajude, Pai querido, como diz a nossa irmã, a nos esforçarmos para fazer parte desses 144 mil. Que bom, Pai querido, que essa mensagem nos ensinou, a mim principalmente, aqueles que farão parte dos 144 mil é aqueles que servem, são servos. Hoje eu entendi, Senhor, porque João Batista não teve esse privilégio.
de ver cego sendo curado, coxo sendo curado, é porque o Senhor chamou ele para servir. E aqui está um grande exemplo para nós. Ser servo do Senhor é deixar de viver a nossa vida para viver para o Senhor. Tudo pelo Senhor e para o Senhor. Muito obrigado, Pai querido. Obrigado, Senhor Jesus, por esse privilégio. Quando a nossa irmã diz que os que abriam o cortejo eram cegos, eram os coxos, eram os endemoniados. Oh, Senhor, que coisa maravilhosa saber que o Senhor, nessa manhã, está nos mostrando como é importante, que classe importante que é para o Senhor, os mendigos, aqueles que ficam jogados, Senhor, rejeitados pela a sociedade. São esses que o Senhor colocou na linha de frente para abrir o cortejo para o Senhor passar. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a ser verdadeiro servo do Senhor. Hoje eu pude entender por que aquelas duas mães, quando encontraram que as crianças mexeram, deram um pulo ali no útero. Obrigado, Pai querido, por essa mensagem. E nos ajude a continuar nesse caminho, meditando e principalmente vivendo o que nós estamos aprendendo nessa manhã. Continue abençoando a tua serva, preparando o nosso coração, a nossa mente, tirando tudo aquilo, Senhor, que venha nos desviar da tua palavra e desses ensinamentos. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu Salvador bendito, a ti me entrego, enfim. Fizeste o sacrifício na cruz por nós, por mim. Só tu és meu Senhor, dou-te meu coração, em mim vive, ó Jesus, então, e eu viverei em ti. Viver por Cristo, a vida verás, servi-lo em amor, no mundo falar, fiel ao que ordena a voz do dever. Eis o caminho de um puro viver. Viver por Cristo que se deu por mim, sofrendo na cruz, angústia sem fim. O amor me impele a Cristo atender, seguir-lhe os passos com real prazer. Meu Salvador bendito, a ti me entrego, enfim. Fizeste o sacrifício na cruz por nós, por mim. Só tu
és meu Senhor, dou-te meu coração, em mim vive, ó Jesus, então, e eu viverei por ti. Amém. Amém. Deus seja louvado. Neste momento, nós iniciamos as considerações. O que o Espírito Santo falou ao seu coração através dessa mensagem? Enquanto alguém se manifesta, duas coisas, meu coração ficou pulsando. O lema de João Batista: antes morrer do que pecar. Este deve ser o nosso lema também. É melhor morrer do que trair o nosso Jesus. É melhor morrer do que desonrar o nosso Deus. É melhor morrer do que pecar. Tocou, eu sempre gostei muito dessa frase. Quando a César falou, eu escrevi novamente no meu caderno, que o Senhor nos ajude a ter esta consciência. E a outra é orar a Deus, para que, se for da vontade dele, que ele nos prepare para fazer parte dos 144 mil. É lindo, e o que mexeu foi saber que os 144 mil vão viver, né, com Cristo, viver todo o tempo na presença de Cristo. Para isso, nós precisamos fazer como Enoque, educar a nossa mente, para lembrar todo o tempo, já de agora, viver agora na presença de Cristo, ter uma vida consagrada agora, né? Aqueles que desejam viver com Cristo, nós precisamos pedir a Deus agora, né, que nos ajude a andar com Ele como Enoque andou. Oi, Anny. Bom dia. Bom dia, minha querida. Eu gostaria de comentar sobre a mensagem hoje, que ela mencionando, né, sobre João Batista, que ele não teve o privilégio de ver os mortos sendo ressuscitados, os doentes sendo curados. Ele teve um quinhão de sofrimento, né? Mas, assim como também Moisés, né? Ele também não teve o privilégio de entrar na Terra Prometida aqui, mas nós sabemos, né, pela palavra de Deus, que Deus ressuscitou ele e ele está com Deus no céu. Deus tinha algo muito maior para ele que ele também nem fazia ideia, né? Então, também, da mesma forma, Deus também tem, né, algo para João Batista que a gente também não sabe, né, ao certo, mas possivelmente ele até possa ter ressuscitado também junto com os outros quando Jesus ressuscitou, nós não temos certeza, mas enfim, uma coisa é certa, se nós estamos com Cristo, né? Se nós vivemos com Cristo, nós podemos ter a certeza que Ele sempre tem o melhor para nós, né? E seja se a gente for fazer parte de um grupo ou de outro, né? Pelo que eu entendi também da mensagem, né? Que o importante é nós estarmos com Cristo e nós podermos cumprir o propósito dele em nossa vida, porque seja qual for o grupo, ele tem o melhor para nós, né? Então, o que importa é nós alcançarmos, né, a graça de tê-lo no nosso coração e vivermos por ele, porque tudo que ele tem para nós é sempre o melhor. Mesmo que nós aqui nessa terra a gente venha a sofrer, venha a padecer, mas tudo faz parte, né, faz parte do processo, né, que nós temos que crescer e também é um privilégio, né, nós padecermos por Jesus. Então, é maravilhoso porque Deus, tudo que acontece, né, Deus transforma
maldições em bênçãos. Então, é nosso privilégio poder viver com Jesus, viver por Ele, e o que for que aconteça conosco, né, nós podemos estar em paz, confiando nele, que Ele tem sempre o melhor para nós. Obrigada. Minha irmã. Muito obrigada pela sua contribuição. Mais alguém gostaria? Eu, Irani, a Rosângela. Seja bem-vinda, minha querida Rosângela. Bom dia, minhas irmãs. Deus abençoe vocês. Estou, assim, maravilhada com a mensagem. Eu já disse das últimas vezes que eu participei, eu estou já na igreja há 33 anos, né? E desde a infância eu fui criada em um lar muito religioso, embora não era adventista, nós éramos católica, mas sempre muita dedicação e fiel naquilo que a gente acredita. E essa mensagem de hoje, mais uma vez, Irani, Cesiane, minhas irmãs, Deus falou assim diretamente comigo, né, especial para mim, porque eu lembro que acho que há um mês atrás eu fiquei muito decepcionada com o sistema, e de madrugada eu acordei e falei, ai Senhor, fala comigo, né, e a pregação da Ivani veio justamente falando comigo, né, e durante 33 anos a gente está assim, tentando a cada dia melhorar um pouquinho, né? Na santificação, na justificação, e nunca está bom. E eu acredito que nunca vai estar só assim, na volta de Jesus mesmo, né? Que nós vamos ser transformados, mas até lá, como a Cesiane disse, a nossa luta ela é diária, andar com Jesus é diário, né? E às vezes tem algumas coisas que a gente nunca passa, mas nós precisamos passar para a gente aprender a andar mais e a confiar mais nesse Jesus. Então, essa história de João, e essa continuidade, né? Ela mexeu muito comigo e ela veio de encontros, né? Comigo hoje, porque ontem eu tive aí grandes decepções. Passei aí a noite quase chorando, né? E eu sabendo assim que eu sei que nós vamos passar por isso, porque nós estamos entregando a nossa vida a cada dia, né? E Jesus, que era perfeito, Filho de Deus, veio aqui nesse mundo, sofreu, foi injuriado, né? O sofrimento deles desde a infância, imagina nós meros pecadores. Mas nós temos o que nos segurar nas mãos de Jesus e seguir em frente. Mas não é fácil, viu, Irani, Cesiane, minhas irmãs, a gente padecer e sofrer porque quer e deseja fazer a vontade de Deus de acordo com assim diz o Senhor. E nosso sistema, na verdade, eu falo nós mesmo como igreja, eu, né? Quando a gente fala igreja, não é a igreja toda, eu faço parte, né, dessa igreja maravilhosa. Então, nós, em irmãos, nós ainda nos precisamos, eu preciso, né, a entender melhor esse amor, essa abnegação que nós temos que ter, né? Deixar tudo para seguir a Jesus, fazer parte do 144. Eu também quero, mas se eu não fizer, eu quero estar no céu, se eu tiver que morrer antes, né? Ou durante, mas eu quero estar no céu. Então, eu aprendi muito hoje, essa mensagem veio diretamente para mim. Eu continuo contando aí com as orações de vocês. Eu estou assim muito animada em Cristo Jesus, né? A fé da gente, a perseverança, a oração, a sabedoria, né, que vem dos altos céus através das nossas petições, a gente nunca pode deixar. E eu agradeço muito vocês, né, por esse privilégio. Acho que já faz 2 anos, né, desde que iniciou a pandemia, eu faço parte aí dos grupos, a convite da Martinha, e tem sido aí para mim, nossa, um refrigério a cada manhã, tá? Quando eu não assisto às 6 da manhã, às 5, assisto em outro horário, mas todas as pregações, eu vejo assim, como uma irmã comentou na semana passada, parece que a cada dia esse grupinho, ele está
se consagrando mais. Parece que cada dia que passa, a gente ouve mais a voz de Deus falando através dos irmãos ou das irmãs que pregam aí. Então, louvado seja Deus. Eu sou muito grata a Deus aí por vocês, tá? Forte abraço em Cristo Jesus. Amém. Deus seja louvado, Rosângela. Deus seja louvado. Obrigada pelo seu testemunho, querida. Tese? Bom dia, meninas. Olha, na verdade, eu já dei bom dia, né? Mais uma vez aqui. É porque a Rutinha, ela falou algo que, assim, eu não mencionei, mas existem muitas evidências de que João Batista foi um dos que ressuscitou com o molho das primícias. Inclusive, ele entrou em Jerusalém, né? E os historiadores, quem eu já ouvi um pastor falando sobre isso, historiadores que não tem assim como comprovar, mas assim, na verdade assim, eu não tenho como comprovar aqui agora para vocês, mas eu já li e a evidência é que João foi um dos que entrou em Jerusalém. E por isso, porque assim, os outros, provavelmente, que é esse molho das primícias, eles não conheciam. Mas João Batista, aquele povo ali conhecia, né? Então, assim, há essa evidência. E eu acredito que João, ele faça parte, né? Dos anciões que estão ali naquele julgamento. Eu também acredito. Eu Eu já falei ia falar. possivelmente porque a gente não tem como comprovar, né? Mas eu também acredito. Eu também acredito. A história fala muito, né? E tem algumas passagens na Bíblia que dá, né, a entender, e aí os historiadores, eles falam isso, né? E que ele foi o que eles conheciam, que aquele povo ali conhecia, né? Deus seja louvado, né? Essa história fala muito aos nossos corações. Eu sou muito grata a Deus por cada momento que a gente vai aprendendo mais e mais, a hora que a gente acha que a gente já viu a graça e a misericórdia de Deus e ainda vem mais aprendizado, mais, é por isso que a gente fala do batismo do Espírito Santo, né, na porção dobrada, porque o batismo do Espírito Santo é o conhecimento e Deus vai nos dando cada dia mais. Aparecida, seja bem-vinda, querida, pode abrir seu microfone. Bom dia, mais uma vez aí para os irmãos. Essa mensagem que me chamou muita atenção foi quando a irmã mencionou que no cortejo de Cristo, na entrada ali de Jerusalém, que foram os coxos, cegos, aquelas pessoas, né, de baixo padrão ali que foram curadas por Cristo. Aí eu fiquei assim pensando, eu comecei a entrar lá na cena, fui lá nesse momento e a impressão que eu tive, assim, não, eu vou me colocar aqui do lado para me ver esse pessoal abrindo esse cortejo. Mas foi uma emoção tão grande. E eu falei assim, gente, por que essa permissão de Cristo de colocar essa galera, como se disse hoje, né? Aí para abrir esse cortejo. Aí o que veio na minha mente, aqui no meu coração, foi tipo assim, ele mostrando
qual é o nosso dever aqui na Terra. É procurar, é ir de encontro a essas pessoas necessitadas, porque elas vão estar também ali na linha de frente. Né? Quando as irmãs sempre falam aí na sala, né, que Deus, ele vê o ouro dentro de uma caixinha. Não, Satanás sabe que a caixinha que tem ouro, né, é assim mesmo que fala. Que elas, né, você sempre fala aqui na sala. E outra coisa que me chamou a atenção também foi o fato de, quando ela disse que Deus deu ordem para o inimigo que ceifasse a vida de João Batista. A gente vê o poder que ele tem, tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus. Então, essa mensagem tocou muito, né? Fiquei muito encantada com essa parte, né? Daquelas pessoas que foram curadas, entrando ali, abrindo ala, né? Para que entre ali, para que passasse ali o Rei da Glória. Essa é a minha consideração. E muito bom, cada dia eu tenho aprendido, tenho colocado em prática na minha vida, e eu digo uma coisa, irmãs, não tem sido fácil, a partir do momento que eu tomei essa decisão de fazer o que é certo diante de Deus. Porque eu viajei, passei uma luta muito grande, aí a Ponira sabe, mas foi uma luta terrível. Mas, graças a Deus, hoje eu posso ver que Deus me ensinou muito com essa luta que eu passei. Então, essa é a minha consideração, agradeço muito, entendi realmente o que é ser servo, o que é servir, mas servir com amor, é o que Jesus fez. Essa é a minha consideração. Amém, Perecida, amém. Nós estamos orando por você, viu? Eu vou repetir o que a Cési falou aqui já algumas vezes, né? Deus quer nos ensinar a perder para que a gente possa ganhar o reino de Deus. Então, a gente está sendo pressionado, se a gente está sentindo que está perdendo coisas aqui nesse mundo, vamos agradecer a Deus, né? Vamos dar glória a Deus, porque nós somos escolhidos para sermos participantes daquele grupo, daquele pelotão de frente que vai subir com Jesus para o céu e vai servir no santuário para a honra e glória do nosso Deus. Césia, você quer ainda falar alguma coisa, minha amiga? Sim, é só porque, assim, a irmã Aparecida, ela falou assim, que Deus deu ordem a Satanás, não, Deus não deu ordem, Deus permitiu, Deus permite, né? E Deus transforma tragédias em bênçãos, então, assim, Deus não foi lá e disse, olha, vai lá e deu ordem para ele ir lá e matar João Batista. Eu não sei se a irmã entendeu assim ou se foi só uma questão, porque às vezes a gente fala, mas é só para esclarecer, porque outros vão escutar também, que Deus permitiu, mas ele não deu ordem. Então tá bom, irmã. Muito obrigada, viu? É Por permissão nada. de Deus, tá? Foi Desculpa. isso, permissão. O inimigo só vai até onde Deus permite. Então, por exemplo, na vida de Jó, por que ele vai lá e acusa? Ele diz assim, tu cercaste ele. Ele tentava adentrar a vida de Jó, mas ele não podia. Por quê? Porque Jó estava protegido por Deus. Então, Deus, ele permite porque ele, naquele momento, assim, como ele sabe, ele conhece o fim desde o princípio, ele tirou a proteção de Jó e aí, então, o inimigo pôde adentrar na vida de Jó. Então, a mesma coisa, ele permite, mas ele, né, não é ele que diz assim, ó, vai lá e mate, não. Outra coisa também, irmã Suzana, se fosse assim, era a mesma coisa que eles estivessem matando, e Deus não mata, né? É vida, né? Então, Deus, ele não causa sofrimento na Terra. Não causa Né? sofrimento. O causador do sofrimento é o inimigo. Deus Isso. Deus permite, mas ele não causa. Deus não causa.
E ele permite porque a gente dá legalidade, não é? E, sim, mas, por exemplo, Jó, ele não deu da legalidade, porque a história dele mostra, inclusive, que ele era um homem justo, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, assim, Deus... E aí, na história de Jó, a gente sabe que Jó reivindicou o caráter de Deus porque Satanás chamou Deus de mentiroso. E foi um privilégio, né? Então, assim, é outro exemplo, claro, aqui lembrando, né, de alguém que padeceu por amor a Cristo, porque Jó perdeu todos os filhos, todos os bens, e ele padeceu, e ele reivindicou o caráter de Cristo. Então, Jó, ele não deu legalidade para Satanás. Então, às vezes, mesmo sem dar legalidade, João Batista não deu legalidade para Satanás. Apesar de ter vindo os cochichos dos demônios, ele até teve dúvidas, mas ele não pecou, ele mandou os discípulos irem lá, mas no estudo que eu acho que a gente fez na segunda-feira, quando vieram tentar João, né, dizendo que Jesus ele estava grande, João ele diz que eu diminua e que ele cresça. Então a gente vê as posturas de João como um servo do Deus vivo. Mas não é só quando, muitas vezes, a maioria das vezes, é porque damos legalidade, sim, mas não é sempre, tem pessoas que padecem sem dar legalidade, só para ficar assim claro. E um detalhe importante, irmã, já que a senhora gostou dessa parte do cortejo, né? Aquelas pessoas eram os troféus de Jesus. É isso aí que eu imaginei. Ele Então, mostrando, né? os troféus eram aqueles que ele tinha conquistado para o seu reino. Estado. Sabe? Eram as pessoas que ele tinha ganhado para o seu reino. Então, agora, olha só, eles antes eram pessoas sozinhas, escravizadas, mas agora eles não eram mais escravos, mas eles eram livres. Então, os troféus de Jesus tiveram a liberdade em Cristo Jesus. Então, eles, por consequência do pecado, eram cegos, eram mudos, eram coxos, eram doentes, né, leprosos, enfim. O reino de Deus é um reino de liberdade. Em Cristo Jesus, nós somos livres em Cristo Jesus. Então, eles não eram mais escravos, mas eles eram livres, e eles foram os troféus. E eles tinham trazido, né, ali a luz que eles ganharam de Cristo, entendeu? Então, igual nós seremos troféus de Jesus. Até o fato deles correrem, né, para pegar os ramos, é aquela sensação de liberdade, né? Aqui na minha mente, né? Então, porque assim, o cortejo, geralmente, quando você vinha, né, o rei vinha de uma guerra, então ele era recebido com esse cortejo, com bandeiras, e eles não tinham bandeiras, as bandeiras deles eram as suas capas, eles tiraram as suas capas e eles balançavam as capas, eles colocavam as capas no chão para Jesus passar. Então, ele foi recebido como rei, foi o momento que Jesus foi recebido como rei, e foi o momento que ele permitiu ser recebido como rei, porque na mensagem da Iapo, o que os discípulos queriam? Naquele momento que ele faz a multiplicação dos pães e dos peixes, eles queriam glorificar o rei, e ele não deixou. Não deixou. Deus abençoe cada uma de vocês. Amém. E aí, a Iapo me pediu no privado o hino. Eu não sei se você viu, Iapo, mas o hino, para a gente terminar, não sei se tem mais consideração, seria aquela música Eis-nos Prontos. Porque às vezes a gente canta e nem presta atenção no que nós estamos cantando.
E essa música diz assim: eis-nos prontos, disse o mestre, a comigo padecer. Diliemos, eis-nos prontos. Então, diga para o Senhor, cante com louvor. Imagina o louvor que aqueles mudos deram para Jesus naquele cortejo da entrada triunfal. Cante, diga, Jesus, eis-nos prontos. Há comigo, há contigo padecer. Então, participar do sofrimento de Cristo é uma honra, é um privilégio. Então, cante essa música declarando perante todas as potestades, perante todo mundo, do que você está disposto a viver por Cristo. Amém, amém. Eis-nos prontos para cantar, para louvar, para servir a Jesus. Vamos orar então para a gente cantar? Quem gostaria de fazer a última oração? Alguém gostaria de ter o privilégio de orar para a gente terminar o nosso culto? Oremos. Oremos. Santo, santo, santo Deus, te damos graças e honras por esse momento especial em que o Senhor falou conosco. Te pedimos sabedoria, paciência, discernimento, o fruto do Espírito Santo para podermos a cada dia escolher a Ti. Abençoa esta sala, abençoa cada irmã, cada família, cada lar, e que o Teu Santo Espírito esteja conosco constantemente. Pedimos para esse dia de hoje, 5 de janeiro, a Tua bênção, a Tua proteção, a Tua direção. Nos ajude a sermos fiéis a Ti, assim como o Senhor é fiel a nós. Nos ajuda, nos capacita a fazer a Tua vontade, tendo o Senhor em nossa vida como o primeiro lugar. Te rogamos, te imploramos, por favor, fica conosco e tira de nós tudo o que nos impede de fazer a Tua vontade. Te pedimos estas bênçãos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, irmã Ellen.
Amém. Bom dia para todos, que nós possamos sair daqui com a alegria de servirmos a Deus, a Cristo, e que nós possamos ter Jesus no nosso coração. Vamos lembrar em nossas orações da irmã Edilis, que vai fazer uma cirurgia agora pela manhã. Um bom dia para todos e até amanhã. Bom dia. Até Bom amanhã. dia, irmã Irani. Até amanhã. Bom dia. Bom dia, Aparecida. Até amanhã. Cadê o bom dia do Estevão? Nós estamos esperando, né? Bom dia, Estevão. Eu acho que hoje o Estevão perdeu a hora. Perdeu, dormiu. Até amanhã, meus irmãos.